satisfação enorme estar fazendo parte dessa mesa com personalidades da nossa área tecnológica, pessoas que têm um conhecimento enorme e que nos brindaram com isso durante todo o dia. Parabéns a todos e muito obrigado pela participação. Eu resumiria de tudo que eu vi hoje. Eu acho que a gente volta para aquela base do que o engenheiro sempre pensa. Nós precisamos ter espaço para planejar. Eu acho que nós precisamos planejar a nossa cidade, planejar melhor as nossas obras, ter um espaço para planejar, porque tudo gira em torno disso. Então a nossa conversa durante o dia todo, nesse seminário e em outros, normalmente gira em torno disso, dessa necessidade do espaço que o engenheiro tem para ter para planejar. Então, parabéns a todos que mostraram, cada um da sua forma, ações, situações e trouxeram uma resposta de como a gente deve abranger esse projeto, esse processo. Nós, eu acho que temos ainda algum tempo, né, para a gente poder fazer um debate. Eu acho que a maneira mais, eu não sei se tem outra definida já, mas a maneira mais correta que a gente pode fazer, até para ficar um bate-papo entre nós, é usar o microfone. Quem tiver interesse, vamos começar pelo nosso colega Renato. Isso. Ô, Renato, vem até a frente para que as pessoas se apresente, por gentileza, porque está sendo transmitido, então é interessante que você se coloque. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Becker, sou aqui do sindicato, da diretoria, sou conselheiro do CREA, e o que eu gostaria de colocar é o seguinte: todas as falas aqui foram muito importantes, muito interessantes. Eu, particularmente, nós tivemos aqui um dos palestrantes que falou que ele é formado nos anos 80, e falou como era na época. Eu sou dos anos 70, e acho que tem gente até que é anterior a isso. Mas, primeiro, um testemunho. Eu queria agradecer aos palestrantes, porque eu tive aulas aqui hoje. Eu acho que isso faz parte de uma formação continuada, esse tipo de debate, esse tipo de palestra. Com relação ao tema em si, nós tivemos algumas falas aqui que eu gostaria de destacar e colocar para todos, que é a seguinte: em primeiro lugar, falamos muito de projeto, de planejamento, e estamos reclamando da falta de manutenção. Eu acho que manutenção, minha modesta opinião, acho que manutenção ela começa no projeto. Dependendo do que a gente sabe que vai ter lá na frente, a gente pode deixar no projeto deixar, se for o caso da obra, a obra de arte, mais robusta ou menos robusta, enfim. Tem o problema de custo. Falou-se muito aqui de problema de verba para manutenção, que às vezes não tem. Tem para obra, mas não tem para manutenção. Eu acho gozado, porque eu acho que falta engenharia econômica, porque os economistas fazem outro tipo de conta. Eles contam naquele dinheiro imediato. É macroeconomia, o quanto vai economizar, enfim. Só que, às vezes, uma manutenção periódica, ela faz que não é cara, ela consegue economizar muito dinheiro. Por exemplo, essa ponte, esse viaduto, não foi ponte, foi o viaduto da Marginal, que falaram que gastavam, sei lá, 10 milhões, 20 milhões, não sei. Se ao longo do tempo ela tivesse tido uma manutenção periódica, talvez esse gasto até hoje não chegasse até na metade. Bom, falamos também de responsabilidade. Aí que eu quero pegar o ponto principal. Eu acho que, inclusive, foi o professor Dr. Sadar falou bastante isso da responsabilidade do engenheiro, e eu amplio um pouquinho e falo da responsabilidade da engenharia. E nesse ponto eu quero convocar a todos os engenheiros, a toda a engenharia nacional, e através do nosso presidente engenheiro Murilo, desse sindicato e da Federação Nacional dos Engenheiros,
que a gente assuma a responsabilidade, não de ficar esperando que a engenharia tenha espaço, mas de a gente ir atrás, a gente batalhar, a gente assumir a nossa posição e decidir sobre engenharia, pelo menos sobre engenharia. A gente sabe, por exemplo, que a China chegou onde está porque 70% do top do governo deles é composto de engenheiros. 100%? Eu sabia de 70%, então já está em 100%, ótimo, melhor ainda. Então veja onde nós estamos. Nós estamos falando aqui que o promotor, o juiz decide se vai construir aqui, se vai demolir ou não o prédio lá do Rio, que depois caiu. Foi o juiz que decidiu que não podia demolir, que tinha que manter aquilo lá. Quer dizer, gente, o engenheiro tem que assumir essa responsabilidade e falar: não pode, não vai. Não é o juiz, não é o promotor, não é o leigo que construiu, não é? sem engenheiro, sem projeto, sem nada. Enfim, então eu volto, presidente Murilo, parabéns pelo evento, parabéns a todos os palestrantes e, por favor, encabece no país essa mudança para que a engenharia realmente assuma novamente, a engenharia nacional assuma novamente a liderança que tem que ter, pelo menos na sua área. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Mais alguém na plateia, por gentileza? Bem, se apresenta, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado aos palestrantes pela exposição de vocês, ao sindicato pelo evento. Eu, felizmente ou não felizmente, eu sou químico, não sou engenheiro. Eu estou participando do evento por uma outra finalidade. E gostaria de fazer algumas considerações, né? Foi falado muitas vezes aqui da cultura da não manutenção. E eu integro um conselho municipal ligado ao conselho participativo da população na área do verde e meio ambiente. E uma das coisas que ficou estigmatizada em São Paulo foi da questão das árvores, né? Que talvez semelhante às estruturas, as obras de arte, elas não caem se elas tiverem cuidado. Elas têm um período de senescência dela, elas envelhecem também, mas uma árvore bem cuidada não cai. E, infelizmente, o que a gente viu aí com a série de derrubadas de árvores foi que a população deixou de plantar árvores ou começou a achar que a árvore é a culpada, né, dessa derrubada que aconteceu no período chuvoso. Mas eu estou trazendo essa questão porque, sobretudo na fala do Ciro, ele falou que existe ali uma questão de uma inspeção rotineira, né, de anual ou de 5 a 8 anos. E eu gostaria de entender como munícipe, né, como morador da cidade, como que isso é cobrado, né? Porque, por exemplo, na área que eu atuo, que é a indústria farmacêutica, para a indústria farmacêutica atuar, ela tem ali a liberação anual da Anvisa. A Anvisa vai anualmente nessa fábrica e verifica se ela está cumprindo todos os parâmetros para ela produzir o seu produto, né? Eu penso que uma ponte, um viaduto, da mesma maneira, ela é um serviço para a cidade. E de que maneira ela está sendo fiscalizada? A gente já sabe que elas precisam de cuidado. Por que isso não acontece, né? Se existiria aí uma questão, existem normas, existem leis, mas por que isso não é cumprido? E de que maneira o sindicato e outros organismos conseguiriam fazer isso fosse cumprido, né, para que a população não ficasse exposta. Ok? Então essa é a minha questão. Obrigado. Obrigado. Eu acho que é interessante passar, ele fez comentário do Ciro, né? Quer responder? Sim, com relação a... Eu consigo explicar um pouco mais relacionado a pontes, né, e viadutos. A inspeção rotineira é a cada ano, né? E como eu coloquei, especial a cada 5 anos, aí tem aquela questão lá de... são 5 inspeções rotineiras, 4 inspeções rotineiras, e a quinta que é especial, que é uma mais aprofundada. No caso, quem faz a regulamentação e a avaliação é o próprio responsável pela obra. Ele tem que seguir as normas e fazer as avaliações. Existem também agências regulamentadoras que acompanham essa questão.
Então, é um assunto mais específico dessa área, eu sou mais a parte técnica mesmo, da parte de inspeção, da avaliação, né? Mas assim, o critério é a norma. Então a norma está lá apresentando o período, a periodicidade que deve ser feita, e o proprietário, dono da obra, ou não sei se é particular, municipal, estadual, federal, tem que atender às questões normativas. Esse é o ponto mais importante, é a questão normativa que deve ser atendida. Por gentileza, o nosso colega. Ela está. Tá anterior, então? Por gentileza, sério. Vamos lá, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado aos palestrantes, né, que vieram aqui fazer esse evento tão interessante conosco. A minha pergunta é para o Ciro Araújo. E eu queria saber como é que aquele gráfico que foi feito a partir da prova de carga na ponte, ele é feito, é obtido com sensores, aquelas medidas de deformação, como que elas são obtidas? Aquilo ali primeiramente é feita uma avaliação teórica da estrutura, né, para entender como é o comportamento dela durante a passagem das cargas. São definidos os pontos de maior solicitação, e aí com base nesses locais de maior solicitação é instalado aparelhos. Então são aparelhos de medida de deslocamento, aparelhos de medida de deformação. No caso ali que eu mostrei foi aparelhos de medida de deslocamento. Existem aparelhos de medida por relógio, que você é analógico, ou por sistema digital que consegue ler em computador. Então existem dois tipos de avaliação, né? Os dois têm a mesma capacidade, mesma segurança. Então é feito por aparelhos. E aí o aparelho é definido qual tipo de aparelho sendo utilizado, dependendo de onde vai ser instalado. Então tem que ter todo esse critério de avaliação antes. Então antes de fazer uma prova de carga, tem que entender como é que é o comportamento estrutural dela. Interessante, porque eu nunca vi um aparelho desse. Eu queria fazer uma outra perguntinha, que como que faz para trocar o elemento de apoio? Com o aparelho de apoio. Macaco hidráulico? Isso, o aparelho de apoio normalmente deve ser previsto no projeto a sua condição de troca, né? Então é feita uma estrutura auxiliar na própria mesma estrutura para servir de apoio para levantar, macaquear a superestrutura, né? Então é feito com cilindro hidráulico normalmente. Muito obrigada. De nada. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, especialmente para o mestre Ciro, com relação à não manutenção a cultura de não manutenção das nossas estruturas, etc. Há, por exemplo, pontes, por exemplo, viadutos que foram projetados com trem tipos antigos, e como a gente não tem essa cultura de manutenção, o que esperar dessas pontes e viadutos, uma vez que trem-tipos estão com uma capacidade maior, assim como outros tipos de cargas que podem futuramente passar por esses tipos de estruturas? O que esperar dessas estruturas? E o senhor comentou que nós não temos um mapeamento, pelo menos um mapeamento decente, desse tipo de estruturas. Então, como fazer essa manutenção e se prever futuras catástrofes como essa, assim como a barragem de Regente, como o nosso professor Paulo Afonso citou, e já nesse vínculo com relação a ideia de Smart Cities, né? Como nosso professor Alex Abico comentou, se nada disso for tratado, não tem como existir uma Smart City aqui no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo. Então é isso que eu gostaria de saber, como prever essas futuras catástrofes, uma vez que nós não temos mapeamento, trens tipos já superados os antigos, e as pontes, a maioria das nossas pontes que provavelmente não tem manutenção, foram projetadas com base nesses trens tipos antigos. Sim, isso é um problema sério, né? Deve ser bem avaliada essa questão.
Acontece que quando é feito o dimensionamento de uma ponte, né, é considerado a condição mais crítica dela, né, então leva em consideração vários critérios. Então, pelo esse aumento de trem típico que está sendo utilizado, ainda não chega na condição crítica de ruptura, às vezes, do elemento. Então, normalmente, quando se passa uma carga especial, é feito um monitoramento da obra. Então, por exemplo, você tem uma ponte antiga, vai passar uma carga especial sobre ela, então é feita uma avaliação teórica, é feita instrumentação dessa obra, e aí é passado o carregamento, avaliado se é possível ou não, e aí verifica se houve algum problema residual, né? Houve algum dano na obra. Então, as obras assim dimensionadas têm uma certa folga, então até certo limite pode se atender. O que acontece é que atualmente tem comboios grandes de carga que aí começam a ultrapassar muito esses valores, só que aí deve ser feita uma avaliação mais criteriosa para cada obra. Uma que as obras antigas era um dimensionamento dela, levava em consideração uma certa uma folga no dimensionamento. Acontece que as obras mais novas, essa folga está cada vez reduzindo. Então, as obras antigas, de repente, não é tão problemático esse critério quanto obras, às vezes, novas. Então, mas eu não estou querendo generalizar. Mas é um ponto importante, porque cada vez mais as obras são dimensionadas de uma maneira mais econômica possível, e essa folga acaba podendo prejudicar, né, dependendo do aumento da solicitação. O coeficiente de segurança. Isso. E a outra pergunta é com relação ao que você tinha colocado. Estou tentando lembrar. A segunda, como é que era a segunda questão que você colocou, que eu não estou me recordando? É que eu falei, mas enfim. No modo geral, com base nos trem-típicos antigos e essa não cultura de... Sim. Então, agrega, então tem esse problema. A obra antiga já tem um problema da idade dela, com o passar dos anos. Se não faz uma manutenção, aí realmente aquele fator de segurança vai reduzindo cada vez mais. E aí coloca-se sim em risco a estrutura, né? Então, mais essa questão. É a questão de manutenção rotineira, conforme as normas técnicas, mas seguindo esse parâmetro, não vejo problema com relação às obras, a idade dela. Quando feita a manutenção, você posterga a vida útil da obra. Nosso representante de Marília, pode fazer um comentário, só um minutinho. Eu gostaria só de fazer um complemento que, analogamente às estruturas, né, de concreto, as barragens também elas são monitoradas, só que as barragens são obras que têm um funcionamento mais complexo. As estruturas de concreto, a gente pode dizer que tudo bem dimensionado e calculado, tem um comportamento esperado, mais determinístico, vamos dizer assim. As barragens não são com um comportamento às vezes tão simples. Então, mesmo com instrumentação, nem sempre às vezes se consegue ter uma boa noção real do comportamento. Por isso que aí, no caso das barragens, não basta só a instrumentação e a inspeção, precisa ter análises bem feitas realmente, porque essas barragens que caíram, elas tinham instrumentações, mas elas não foram devidamente, acho que, analisadas de uma maneira correta. Então, a gente está propondo mudar, inclusive, esse protocolo de avaliação de segurança de barragem, tornando-as mais rígidas. Por exemplo, essas barragens alteadas por montante, que até um dos colegas falou aqui, a ideia é nem chamar mais de barragem, isso aí é um aterro, é um negócio que não tem o nível de segurança que deveria ser previsto para uma barragem eficiente como são as de hidrelétricas e de abastecimento de água. Tanto que, só para complementar, a Vale do Rio Doce, depois desses acidentes, 3 barragens delas subiram o nível, foi a própria Vale chamou outros consultores, subiram o nível de 2 para 3, que é o máximo. A própria empresa está com medo, ela sabe que depois de 2 acidentes grandes não dá mais para brincar com pequenas folguinhas de fator de segurança que não existem. Só para complementar. Obrigado. Boa noite, Carlos Sarto, da Delegacia Sindical de Marília. Eu quero parabenizar a todos os palestrantes. A minha pergunta vai ser direcionada ao professor Alex. Professor Alex, o senhor colocou a questão
da normatização que está sendo processada com relação à questão das cidades inteligentes, através da ISO. Eu queria saber de que forma a gente poderia acompanhar esse processo, porque a gente pretende também levar toda essa implementação para as cidades de Marília e região, que é de porte menor, né? Mas também, né, dentro dessa modernização através do Smart City. Se o senhor puder, então, me responder, agradeço. Bom, Carlos, a participação de qualquer pessoa, de qualquer um de vocês, ela está totalmente aberta. Basta mandar um e-mail para mim. Eu sou o coordenador da Comissão de Estudos Especial 268 da ABNT, chama-se CEE 268 da ABNT. Ela tem um programa de atividades que é bastante grande, envolvem cidades sustentáveis, cidades resilientes e cidades inteligentes, Smart Cities. A gente está no processo de elaboração de uma norma de requisitos para cidades inteligentes. E o processo é um processo participativo, aberto a qualquer um. Nós temos feito reuniões pela internet, não é necessário que você venha a São Paulo para participar das reuniões. A gente já tem reuniões em Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá, Recife, várias cidades no Brasil, e pessoas interessadas. Não é necessário que sejam engenheiros, nem professores, nem pesquisadores. Seria muito importante a gente conseguir a participação, inclusive, de técnicos das prefeituras, porque é realmente quem vai implantar essa política, é realmente quem está ali no dia a dia das atividades. É isso. Então, por favor, estejam convidados. Esteja convidado e estejam todos convidados. Só para complementar, o e-mail é aquele que o senhor colocou no final da sua apresentação. alex.amigo@usp.br. É diferente, então? Não, né? é o mesmo. É o mesmo? É. Tá, muito obrigado. Hein? Mais uma colega. Boa noite a todos. Meu nome é Ieda, eu sou engenheira elétrica. Também participo aqui no sindicato, no Comitê de TI e Telecom. Eu queria só complementar, né? O professor Alex falou sobre a parte dele, até eu gostei, porque eu vou participar desse grupo também. Mas eu queria só complementar que eu estou até um pouco surpresa, porque eu já tenho uns 6 anos que eu venho acompanhando grupos de discussão junto à ONU Brasil, a ONU, né? E a gente já está discutindo cidades inteligentes, também através do Instituto Etos, outro Instituto Alemão que tem aqui, e eu tenho certeza que eles já participam, tem palestrantes da USP, de todo lugar. E a gente já tem muita coisa feita, tem uma plataforma, inclusive, da Agenda da ONU 2030, e inclusive sobre cidades conectadas, cidades inteligentes, cidades sustentáveis. E aí todo mundo pode dar uma olhada, é só colocar lá, procurar na internet sobre cidades conectadas, cidades inteligentes, já vai aparecer a plataforma da ONU, e eu gostaria de convocar todo mundo também para dar uma lida em toda a Agenda 2030. Se a gente já participasse, já pudesse dar 1% que fosse daquela agenda, que é a esperança de 2030, já seria bastante coisa para a gente não reinventar rodas. Agora, é muito importante a sua participação, por exemplo, da EBNT, né? Porque aí nós vamos ter a nossa regulamentação, porque cada problema é um problema, né? A gente vai ter que ter outras cidades que não vai ser igual São Paulo. São Paulo é totalmente diferente, mas existe já bastante coisas que já podem ser aproveitadas para a gente não partir do zero, e a gente já vai continuar e adapta, no caso, para cada uma das cidades. Muito obrigado. Pode? Então, Ieda, deixa eu aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta para você. De todo esse trabalho que você está desenvolvendo aí, vocês incluem a questão da conservação e manutenção das cidades? Então, é sempre teórica. A gente fez, inclusive, durante os últimos... de 2012 para cá, inclusive, são problemas recorrentes e tal, mas só ficou na discussão. A gente tentou envolver, fizemos um rebu com as subprefeituras de São Paulo, tudo, mas eu vou dizer que
dá para contar às vezes de uma mão das subprefeituras que nos levaram a sério, que fizeram as palestras, que tentaram, inclusive implantaram algumas soluções para algumas cidades, para alguns bairros, né? Porque são cidades, né? Nossos bairros são cidades, são até países, né? Tem bairro da Zona Leste que é um país, né? Agora, foi muito difícil, é uma coisa que é construída, né? Tem que ser construída paulatinamente e tal. E eu tenho certeza que a hora que os senhores já fizerem a BNT, já fizeram com o nosso idioma também, existia uma grande dificuldade também, porque o pessoal não sabe falar inglês, a maioria do material é tudo em inglês, né? Mas então é um caminho já, né? Então já tem um caminho andado muito bom e eu acho que é ótimo, porque tem coisas ali que é só aplicar, não precisa mais tão, né? É só aperfeiçoar para o momento, para aquela região. Inclusive eu sou sou muito afeita à segurança alimentar também, inclusive consegui começar uma pós-graduação de segurança alimentar, é a mesma coisa também. Existem tantas soluções para a gente pegar esse pessoal que está tudo sem comida e tal. Tem soluções muito práticas para fazer no quintal de casa, no baldinho e tal, e a pessoa comer pelo menos alguma coisa saudável, que não só o que ela conseguir de alguém e tal. Essa parte também a gente já andou bastante coisa, só que agora acabou de ser deletado completamente o Conselho Nacional, que é o CONSE, né, de Segurança Alimentar. A gente está meio perdido. Dia 25 agora vai ter uma reunião em Brasília para ver se a gente ressuscita o Conselho. E isso é uma das partes também que é muito fundamentais nas cidades inteligentes, porque se as pessoas têm fome e ficam comendo coisas, sabe, coisas que validade 2090, né, e nem os ratos querem comer, né, então a gente tem que partir um pouco mais para esse lado antigo. E também nós temos um outro grupo aqui, o site que acabou de falar com o senhor, que ele está falando sobre Marília. Nós também somos de um grupo de TI e Telecom aqui no sindicato, de discussão aqui, sobre os problemas de telecom, né? E esse é um problema muito sério, ninguém está percebendo isso, mas nós encontramos os cabos tudo caídos por aí, nós já fizemos várias palestras aqui, tem pessoas que já foram atrás de soluções e tudo, mas assim, ninguém está percebendo que daqui a pouco as coisas não acontecem mais. Hoje que todo mundo tem, com a internet das coisas, está todo mundo conectado. Só que se continuar esse negócio aí tudo pendurado, sabe, a energia também tem que ser olhada, porque daqui a pouco não tem energia para tudo isso que está conectado. A gente tem que também prover soluções mais sustentáveis de energia também para as cidades conectadas, porque elas não podem ficar só com essa energia que tem aí hoje. Aí vem uma chuvarada, derruba tudo. Então, já existe bastante coisa em andamento, mas seria bom se o sindicato pudesse realmente fazer um fortalecimento dessas discussões, né, direcionado por engenheiros e tal, seria muito melhor e mais produtivo. É uma dificuldade que a gente tem nesses grupos de estudo, porque às vezes não tem muitos engenheiros, não tem pessoas que entendem de uma coisa ou de outra, então a coisa leva muito tempo para ser feita. Mas tem muita coisa já começada, muitas soluções que são paliativas e tal, mas já dá para fazer. Obrigado. Sou o Fred aqui do sindicato. Vou fazer uma pergunta para os palestrantes com relação à questão da estabilidade das estruturas. Uma sugestão, queria saber a recomendação. Em que momento que o técnico que detectou, que fez a análise, preencheu todos os quesitos e chegou à conclusão que está numa situação crítica, em que momento que ele fala assim, eu vou interditar? Porque na norma vocês mencionaram que tem os critérios para classificar a saúde da estrutura. Mas o engenheiro responsável pela análise, ele precisa tomar uma decisão difícil. Fala assim, eu vou ter que interditar isso aqui, senão vou colocar em risco os moradores. Você não sabe se isso pode acontecer amanhã ou depois de amanhã. Mas não seria o caso também de criar um procedimento para que esse engenheiro consultor também não fique numa situação difícil, tanto quanto aqueles engenheiros de Brumadinho, porque pela recomendação, possivelmente estava um problema sério, só que os outros não tomaram as providências. Tirando a obrigação, vamos dizer assim, legal. Ele pode até fazer um boletim de ocorrência de preservação de direitos,
Mas o que precisava é, por exemplo, no Japão eu sei que na questão ambiental, se tiver um problema, eles param a produção. Aqui, vocês recomendariam como? Criar uma norma, um procedimento através da ABNT ou uma legislação para, inclusive, proteger o profissional sério que está fazendo esse laudo? Qual seria a sugestão que de cada um de vocês? Muito boa pergunta. Na sequência. Alô? Que pena. É o seguinte, com relação à sua pergunta, bom, pela norma, nós temos que seguir o critério de norma. Tá? A norma de concreto armado é 6118, norma de estruturas metálicas, perfis laminados, 8.800, chapa dobrada até norma específica. Então, tudo é o critério de dimensionamento. Se percebe-se que algo está estranho, está fugindo dos estados limites de serviço, já é um ponto estranho, porque o estado limite de serviço vai te indicar como é que está o comportamento da obra. Esse é o parâmetro dele. Para chegar no último, tem uma distância ainda até chegar no último. Então, a partir daí que apareceu o problema do estado limite de serviço, tem algo estranho. Então, tomou uma recorrência, fazer alguma ação. Você percebe que tem uma viga que está com uma flecha excessiva, está começando a fissurar, então o momento é esse, para ela, porque ela vai ter problema, que ela está chegando no limite da capacidade. Então, o parâmetro é esse, o parâmetro é o engenheiro, ele tem que ter a sensibilidade de entender o comportamento estrutural, para aí sim tomar uma ação. Se a ação percebe-se que o risco é iminente, aí ele vai colocar no laudo dele, ele não vai interditar a obra, porque ele não tem capacidade de interditar a obra. Quem interdita a obra são os órgãos responsáveis. Ele vai colocar no laudo, no relatório, a condição, passa para o responsável vai ter que tomar uma ação de interditar ou não a obra. Né? Então, o critério seria, do meu ponto de vista, a avaliação se a estrutura apresenta algo anormal. Acho que o parâmetro é esse, se está enquadrado nas normas ou não. Né? Se tem alguma patologia que possa vir ocorrer problemas futuros, ele já ali consegue detectar. Entendeu? Se é um problema estrutural mesmo, que é a questão mais ele vai ter que interditar. Ou mesmo se não for estrutural. Se for um problema que leva em consideração risco às pessoas, deve ser interditado. Então, não é só questão de ruim ou não, é questão de uma análise completa, né? Análise do conjunto. Bom, no caso das barragens em si, essa recomendação é um pouco mais complexa, mas tem toda uma matriz de risco a ser seguida. Por exemplo, a barragem de Brumadinho, se fosse ver as análises que tinham sido feitas, ela estava considerada em nível de risco alto para danos potenciais, materiais e vidas humanas, o que infelizmente foi comprovado. Mas ela estava analisada em nível baixo para ocorrência de ruptura, que é algo que muito esquisito, não se consegue entender como que foi classificado dessa forma, porque ela estava com uma ruptura muito próxima, muito iminente, né? Então, são questões complicadas, a gente não sabe dizer exatamente o que aconteceu, né? Mas, enfim, não foram análises que foram realmente levadas a um termo técnico assim bem feito. Porque da mesma forma de uma estrutura, se você vê que numa barragem, o fator de segurança é para ser, por exemplo, 1,5, baixou um pouco disso, você já tem que estar alerta. No caso lá de Brumadinho, o que a gente tem acesso, nunca se tem acesso a todos os dados reais, mas a gente consegue saber uma série de coisas. Tinha lugares que lá, dependendo da simulação, o fator de segurança estava perto de 1,1. Não dá, né? É um negócio complicado. Então é isso, obrigado. Eu queria fazer um comentário, não é muito técnico, mas foi muito interessante quando aconteceu. Eu trabalhei um período na Conesp, Construções Escolares do Estado de São Paulo. E eu cuidava da parte de engenharia, análise de projeto e os pepinos que aconteceram. Fui
numa escola. Na época, um projeto que foi feito com chapa dobrada do aço Cortem ou Cosagora, aquele que enferruja, etc. e tal. Mas a experiência mostrou o seguinte: quando é uma chapa fina, aquele conceito não funciona. E eu cheguei na escola e eu percebi, no pé, a ligação, que é sempre o problema, né, quer dizer, de materiais, o piso, ele estava corroído. Estava corroído aqui, ali, lá e acolá. E eu peguei e fiz na hora um auto de interdição. Você imagina o rebu que não deu. Eu fui aplaudido pela diretora e pelas professoras, porque elas falaram o seguinte: nós estamos cansadas de pessoas que vêm aqui e tentam resolver o problema, pinta de amarelo, pronto. Né? Quando eu voltei, eu fui conversar com o meu diretor técnico, um engenheiro que eu aprendi a admirar, né? E levei a situação para ele. E ele me deu uma resposta que até hoje eu nunca aferi do ponto de vista legal. Mas ele me disse o seguinte: é responsabilidade de qualquer engenheiro que, constatando que uma edificação está em risco iminente de desmoronamento, lavrar um auto de interdição. Se ele vai ser cumprido ou não, não é problema seu. Nossa colega, e depois nós temos mais uma, né? E aí a gente encerra a nossa fase de questionamento. Eu sou Elizabeth, estudante de Engenharia Civil. Só queria acrescentar que o nosso maior problema é não valorizar o antigo, né? A gente não valoriza nem os nossos antepassados, nem os nossos idosos, enfim. E além disso tudo, o nosso consumo ele é descartável. Somado a tudo isso, eu queria fazer uma pergunta para o Alex Abig e para o Maurício Marcelli sobre zeladoria urbana. Se existe um programa de conservação para os imóveis residenciais tombados na Prefeitura de São Paulo, porque, assim, se eles são tombados, teoricamente ele é patrimônio da cidade, né? Se existe algum programa. Bom, Elizabeth, a sua pergunta é bastante interessante. Inclusive, eu acho que vai um pouco nas discussões a respeito da responsabilidade do poder público. Né? Eu diria que, no caso específico dos bens tombados de propriedades privadas, a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade. O grande responsável é o proprietário do imóvel. E isso cria um problema muito sério, porque muitas vezes o proprietário não tem os meios e os recursos para fazer a manutenção daquele imóvel, cuja manutenção seguramente é muito elevado. Né? Então, bens tombados é um grande problema, na minha opinião, não resolvido nas cidades brasileiras. Existem alguns mecanismos que a gente tentou importar de outros países aqui para as cidades brasileiras, mas isso não tem funcionado muito bem. Chega a ponto de bens tombados ser quase um artigo de luxo para uma cidade com tantas deficiências, tantas carências e assim por diante. Né? Agora, do ponto de vista das propriedades públicas, aí realmente existe uma grande responsabilidade. E aí é um outro problema não resolvido, ou seja, qual é a capacidade financeira que o poder público tem para fazer a manutenção adequada dos seus imóveis, né? E a gente também percebe a carência que existe. Então, a gente tem uma situação não resolvida, sem dúvida nenhuma. Agora, patrimônio é, do meu ponto de vista, uma questão bastante importante, mas que não é prioritário, infelizmente. Queria fazer um comentário. Pode ser? É uma visão bastante pessoal minha. Eu acho isso tem uma incoerência muito grande. Por força da profissão, viajo muito, o que você percebe é assim: bom, vou tombar esse patrimônio, mas ele é seu. Só que ele tem 60, 70 anos de idade e ninguém fabrica mais aquela janela, aquela porta, você entendeu?
Só que ele precisa, se ele for mexer, a autorização do CODEFAP para poder fazer. Normalmente, para esse tempo já de imóvel, aquilo está na mão de herdeiros, né? Então, o que eu tenho visto, a grande maioria, é simples. O proprietário não faz nada. Ele simplesmente abandona. Como chegou a acontecer em Salvador, né, moradores de rua, né, se abrigaram em um desses imóveis, uma parte dele colapsou e matou a pessoa. Entendeu? Não é a minha área, né, é a área do professor, mas eu acho que isso está muito mal resolvido. Você não pode chegar e dizer, olha, a partir de hoje essa propriedade é sua, mas você não pode fazer nada sem que eu autorize. Honestamente, na maioria dos casos que eu vejo, a pessoa, tá bom, deixa cair, depois eu fico com o terreno, porque eu não vou ficar, né, tendo todo esse trabalho. É só... Deixa tombar. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário, até reforçar até a fala que o senhor comentou, a questão realmente do laudo, né? É importante que tenha assim uma definição, porque senão coloca em risco quem está fazendo, a entidade ou o local que está sendo avaliado. Então, é o que a gente avalia muito, né? Em muitos trabalhos que a gente executa, realmente a gente está sempre se colocando numa condição de decisão. Então a gente indica realmente o risco, indica o problema, e aí dali para frente é outro trâmite que vai até a instituição. Então a gente trabalha muito com o Ministério Público, com essas empresas e com esses órgãos, né? E é uma coisa muito séria e importante de se destacar a questão da segurança. A segurança sempre em primeiro lugar, né? Então é só para reforçar aquilo que o senhor comentou, que é muito importante. Vamos para a última, então, do nosso companheiro. Apresenta, por gentileza. Boa noite. Queria agradecer a todos, de muito proveito do seminário. Meu nome é Williams, eu estou terminando a graduação também em Engenharia Civil. Por incrível que pareça, a questão barragens me interessou muito. E aí vem Brumadinho e dá uma dessas. Mas a minha pergunta talvez se estenda tanto para a questão da barragens, quanto para essa questão de sindicato também. A questão de 15 dias atrás, na USP, nós tivemos uma palestra sobre barragens também, de contenção, tudo. Eu acredito que nosso amigo teve muita ciência disso lá no ITA. E o que eu vejo, em se tratando de barragem, primeiramente, nós temos um problema seríssimo, que foi até externado lá, no caso de um amigo de trabalho, que é o seguinte: ele fechou um contrato de confidencialidade com uma empresa, por consequência de N motivos, enfim. E quando ele chegou e viu a situação da barragem lá, por si só, ele simplesmente veio e saiu de campo. Ele falou, não, eu não vou assumir essa responsabilidade. A empresa moveu um processo contra ele. E num segundo momento, depois de toda aquela tragédia, veio um vereador de ocasião e moveu também um processo contra ele. Então, assim, num primeiro momento, para o sindicato, a gente precisa aparelhar mais esses dados, porque até juridicamente tem um representante dizendo, quando há um problema desse, a primeira pessoa que se vai ver quem é. Infelizmente é o profissional que assinou essa RT, mas não necessariamente ele assinou essa RT, e eu pego o gancho do nosso amigo ali dizendo, olha, pelo sim, pelo não, você tem que ser ético, você tem que ser coerente, concordo com isso. A outra questão, professor, eu pedi até para o senhor se demorar um pouquinho mais, no nosso caso hoje, no Brasil, nós temos barragens, tanto de contenção, quanto algum outro tipo de barragem. Não seria um momento de passar-se a limpo, porque eu fui pegar a fundo essa questão de barragens, tem, no momento que se dá um problema, tem lá o PAI, uma pasta vermelha linda que está exposta para todo mundo. No caso de Brumadinho, a lama do momento do rompimento até o refeitório demorou 1 minuto. Vamos ordenar 300 pessoas durante 1 minuto, vamos pegar a página do PAI, vamos olhar como é que nós vamos. Isso não prossegue, isso não tem jeito, isso é incoerente. Não dá para se fazer nada com isso. Então, assim,
O problema não está no pai, o problema está na estrutura. Aí nós temos exemplos no mundo, não vou dizer só no Brasil, exemplos no mundo, que nós temos barragens que têm uma extensão de 5 quilômetros. Aí você pega uma pessoa com uma lista com 15, 18, 20 itens avaliativos que ela vai chegar, olhar e ticar. Me perdoe, eu acho que isso é muito superficial demais para uma complexidade de uma barragem. Então, na minha, vamos dizer assim, na minha simplória opinião, toda empresa que precisa ter uma barragem de contenção, ela teria que ter uma pessoa altamente qualificada para estar fazendo isso. Porque o senhor me perdoe, Brumadinho, eles estavam fazendo análise do tipo de solo errado. Isso é um fato, isso aí está mais do que claro. A gente está estudando sobre isso. Qualquer estudante de engenharia hoje está pegando isso daí. Você fica olhando o passivo da coisa e não vê o ativo da coisa. Eles estavam analisando a lama totalmente errada. Infelizmente, os laudos estavam dando como estava bom, e não estava nada bom. Então eu gostaria de ouvir do senhor se existe, vamos dizer assim, um parâmetro a partir daí que nós possamos ter ou aprender, vamos dizer assim, com esses erros que aconteceram, e partindo daí a gente ter um programa sério sobre esse tipo de coisa, porque não envolve só um dano de meio ambiente, que também é catastrófico, mas no caso de Brumadinho agora, meu Deus do céu, que catástrofe. Obrigado. Bom, a questão que envolve barragens, de fato, ela é complexa, porque no caso ali, a gente não está pondo nem em questão as análises que foram feitas. A questão maior ali é que esses protocolos de segurança que estão sendo utilizados atualmente, está dando-se para perceber que eles não estão sendo suficientes. Então, o que está se pensando realmente em propor a comunidade geotécnica mesmo, até com participação do sindicato CESP, do SINAENCO, das projetistas, é mudar esse protocolo de segurança. Primeiro, uma das coisas que está se propondo, porque isso é o problema que tem que virar lei, tem que passar no Congresso, tudo complicado, mas o dono da obra, ele é o responsável principal pelo empreendimento. Ao ele pedir para uma empresa fazer um atestado de segurança da barragem, de estabilidade, ele está, entre aspas, ele está contratando um consultor especializado, tudo muito ótimo, tudo muito bom, mas ele está terceirizando o problema das responsabilidades. Isso é muito complicado. O que está se propondo é deixar como responsabilidade objetiva, que é até um termo que os juristas usam, o principal responsável é o dono do empreendimento mesmo. Ele pode contratar o melhor consultor para poder fazer as suas análises. Porque do jeito que está sendo feito hoje, essa responsabilidade está compartilhada, jogando mais para quem faz aquele laudo de estabilidade. Eu não estou nem pondo, viu, pessoal, em dúvida a honestidade do laudo que foi feito. Tá, eu até conheço a empresa, lá, não estou pondo isso em xeque. O problema é o sistema que eu acho que não funciona direito. Teria que se colocar mais itens de segurança a serem verificados, fazer algo um pouco mais detalhado, análises mais cuidadosas, mas manter com que a responsabilidade principal seja realmente do proprietário. E outra, no caso das barragens de rejeito, essa análise é feita determinística, ela teria que ser, na verdade, uma análise probabilística, que é algo complicado ainda para a gente usar em termos de geotecnia. Então, esse é um panorama que eu poderia te passar. Só na questão jurídica, nós tivemos um acompanhamento lá com uma equipe de advogados, um escritório especificamente que cuida disso. Num primeiro momento, não se fala do proprietário vamos dizer assim, da barragem. Se fala exclusivamente do técnico que está responsável sobre isso. No primeiro momento, segundo ele, eu não posso afirmar. Sim, mas isso é o que hoje, essa interpretação é muito complicada, tanto que a Vale, a gente está sabendo que a Vale do Rio Doce está processando a empresa alemã que deu o laudo de estabilidade. Agora, é uma questão muito delicada. O que se está propondo é fazer laudos mais detalhados, mais elaborados, mas a responsabilidade principal que continue sendo do proprietário. Sim, porque senão é muito fácil para o proprietário. Veja, não estou querendo simplificar nada aqui. Ele vai botar a culpa no engenheiro.
É isso, gente, é isso só que eu quero chamar a atenção. Obrigado pela pergunta. Bom, como todo jogo tem prorrogação, o VAR nos deu aqui mais uma prorrogação de 2 minutos. São 2 perguntas a mais. A primeira é do Carlão. 1 minuto, Carlão. Eu falo por 2, então tem mais um depois mesmo. Ah, tá. Eu gostaria de parabenizar todos que estão na mesa, os demais participantes que aqui estiveram conosco. E evidentemente que nós pudemos aprender bastante hoje aqui. E trazendo agora, não tecnicamente, tudo isso que os senhores expuseram, ele tem um fundo de quem vai tomar as medidas, ele vai ser no campo político. Por exemplo, me atendo aqui para a cidade de São Paulo, nós temos uma série de problemas de manutenção, desde redes pluviais, zeladoria em geral, que não é nunca previsto o que deve no orçamento. Então, e nós temos aqui, as pessoas vivem na cidade, mesmo lá, Brumadinho, é o município de Brumadinho. As pessoas que vivem em Brumadinho é que sofreram as consequências de uma barragem que é de uma empresa que é nacional também, é multinacional. E, nesse ponto, que eu gostaria de resgatar aqui uma coisa que o Murilo colocou no início, né? Qual seria a recomendação que os senhores teriam, o companheiro do IPT, o companheiro da empresa de arbitragem, né? de inspeção, e o professor? Qual é a recomendação que se daria para o prefeito de São Paulo? Hoje o secretário esteve aqui e ele disse que viu com bons olhos a nossa iniciativa. Agora, nós queremos que a nossa iniciativa tenha repercussão. E dentro do corpo de técnicos da prefeitura, que alguns representantes estão aqui ainda, que eles estão sendo reduzidos. É quem mais conhece essa cidade. Eles são especialistas na cidade. Em termos de engenharia, são 500 engenheiros para a cidade toda de São Paulo, em tudo que os senhores imaginam que tenha de necessidade. Em todas as secretarias, seja de licenciamento, de obras, subprefeitura, tudo. E, ao mesmo tempo, nós temos uma desvalorização desses servidores muito grande. Esses servidores que são essenciais, que eu costumo dizer que o servidor público, ele é um agente público. Aquilo que falou, interdita a obra. Não sei se aqui eles podem fazer isso. Por quê? Se entra o Ministério Público, muitos deles que estão aqui, inclusive, sofreram ações populares, até muitas vezes de pessoas que ninguém sabe onde se encontra, e a prefeitura não põe a procuradoria do município para defender a ação técnica competente do seu engenheiro. E ele tem que, para se defender, ele tem que contratar um advogado, que no mínimo de cara cobra 30 mil reais. Então, nós estamos discutindo essa questão no âmbito da cidade. Eu gostaria que os senhores pudessem dar aqui a recomendação, os senhores dariam, para que a gente prosseguisse nesse programa, nessa discussão, que são muito mais fáceis aí, né, que tem, e para a gente encaminhar isso para o prefeito de São Paulo, para o governador. Era essa a minha sugestão. Obrigado. Eu vou, antes de alguém responder, se alguém quiser responder, eu vou pedir para que o nosso último, o Sadam, faça o questionamento dele, assim a gente já agrupa. Eu estava querendo falar, vamos dizer, mas perdeu a oportunidade. Eu estava querendo falar com o professor Alex, meu amigo, colega de poli e tal. Mas nesse momento eu vou ter que falar uma outra coisa, não a você, Alex.
depois eu converso com você. Mas eu estou envolvido num grupo de voluntários aqui no Renova Centro, para recuperar o centro da cidade, essa coisa toda, e aí pega fogo o WhatsApp, essa coisa toda, mas eu fui chamado para uma reunião onde eu fiz uma proposta de que a cidade de São Paulo e todas as cidades criassem uma figura não do agente vistor, mas o agente gestor. O agente vistor é uma espécie de uma palavra que usaram por causa do desgaste da palavra fiscal da prefeitura. Aí ficou agente vistor. É uma pessoa que vê que as coisas estão erradas, vai lá e dá um visto que a coisa está errada e tal. Dentro daquela linha de não ter poder, de o funcionário não ter poder, de esvaziar a função e a responsabilidade da função pública. Tá certo? Então, o agente vistor, para mim, é um negócio assim, sei lá, indispensável. Aí eu montei essa coisa na minha cabeça, andei falando lá, um punhado de gente gostou, um punhado de gente não gostou, que é um agente gestor. O agente gestor é alguém da prefeitura que integra a prefeitura nos seus vários departamentos, dos seus vários setores departamentalizados e estanques. Por exemplo, eu estudei a Praça Dom José Gaspar. O cara que troca a lâmpada não é o mesmo cara que levanta o poste para o transformador lá ser roubado. É tudo uma estrutura. Assim, a estrutura foi feita para não funcionar. Para não funcionar. Tá certo? E nós temos que nos insurgir em relação a isso, porque o engenheiro é uma pessoa que vai lá para resolver o problema. Que está a fim de ir lá e resolver o problema, fazer uma proposta para a solução daquele problema. Tá certo? Então, infelizmente, eu estava querendo sugerir, Alex, sobre essa coisa daquele negócio que o tombamento não tem dinheiro e tal, a decisão recente do Bruno Covas de desapropriar o Parque Augusta, a área do Parque Augusta, com uma transferência de potencial construtivo. Tá certo? Ele pegou a área lá, que é a área, quanto vale a área, deu para os proprietários, para eles construírem em alguns locais que a prefeitura indica. Foi um altíssimo negócio para os proprietários e um altíssimo negócio para o poder público de não descapitalizar o município. De não comprar. Em suma, gente, eu acho que as coisas têm que estar na mão do engenheiro para resolver. E o engenheiro não tem que se furtar a isso. Né? Ele tem que ter poder, mas ele tem que também ter... Posso falar? União, né? Bom, eu vou... Muito obrigado. Eu vou agora, então, passar a palavra a cada um dos nossos palestrantes para que faça uma colocação final antes de finalizar com a palavra do nosso colega Arthur. Então, se tiver interesse em responder algum dos questionamentos dos últimos que foram feitos, e já fazer uma saudação final. Eu não posso comentar assuntos que não são referentes à parte técnica, porque aqui eu estou representando o Instituto, né? Então eu estou mais referenciado a questões técnicas, questões que envolvem outros fatores, de opinião própria, eu não gostaria de dar minha opinião, tá? É mais relacionado a questões técnicas, como a gente colocou até anteriormente. E, além disso, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao novo sindicato, ao engenheiro Murilo, a presença nossa, o convite do IPT, que eu venho a representar o IPT aqui para vocês, e estamos abertos a o que precisar. Obrigado. Tentando responder, mas durante a palestra foi comentado que, né, que tem países que destinam 2%. Né? Então, eu acho que o caminho poderia ser por aí, é uma vontade política, né, mas que precisa ser estruturada, organizada. Né? Quer dizer, e precisa, como foi dito aqui, não tem verba para isso. Né?
Quer dizer, caiu? Bom, então vamos lá, vamos uma verba emergencial e vamos fazer. Né? Então tem que existir uma vontade política, né? Tem que arrumar uma verba para isso e criar, talvez, quer dizer, um corpo de engenheiros, né? Que, na minha opinião, poderia ser até um corpo misto, né? Que tivesse uma parte controlada pelo Estado, pela Prefeitura, e uma parte talvez indicada por sindicato e entidades de classe, entendeu? Quer dizer, que trabalhasse nesse sentido, entendeu? É um pensamento. Bom, Carlos, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui qual que poderia ser essa recomendação. Você coloca uma questão que é extremamente importante, mas difícil de ser executada. Eu vou colocar uma opinião muito particular minha, que é o seguinte: na tarde de hoje eu gostei muito da apresentação do nosso colega Mentoni a respeito da atividade que eles desenvolveram no Sinaêmico. Eu acho que assim, aquele caminho, eu acho que é um caminho extremamente interessante de uma associação, e aí não quero envolver recurso público, porque a gente sabe que não existe recurso público, a gente tem que conseguir esse recurso em algum outro lugar, e talvez entidades de classe ou o próprio sindicato aqui, Murilo, quer dizer, poderia ter uma iniciativa semelhante àquela que o Sinaêmico fez, de ter feito uma visita aos viadutos e feito um diagnóstico preliminar sobre a situação. E mais, o que eu acho muito importante é trazer a mídia para junto da causa, vamos dizer assim, da conservação e da manutenção. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento dos acidentes que a gente tem passado aqui na cidade de São Paulo para alertar, inclusive, a sociedade, porque enquanto você não trouxer a sociedade para junto desse projeto de melhorar a qualidade técnica da intervenção técnica sobre as cidades, enquanto você não trouxer a sociedade e os meios de comunicação, e talvez aí as mídias sociais, para a nossa causa, eu acho que apenas com recursos envolvendo o pessoal da prefeitura, os colegas abnegados da prefeitura, eu acho que isso infelizmente não é suficiente, né? Então, como resposta à sua indagação, Carlos, eu acho que assim, eu acho que tem que ser alguma coisa aonde a gente consiga de alguma forma mobilizar o meio técnico e sensibilizar a sociedade. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. E trazer para dentro, vamos dizer assim, do sindicato, especialistas em marketing, trazer especialistas em comunicação. Eu acho que esse pessoal é extremamente importante. Bom, antes de passar a palavra para o Arthur, eu quero novamente agradecer a todos. Só vou pedir a gentileza de que fiquem aqui mais alguns minutos, só para a gente poder fazer o fechamento. Mas da importância desse evento que o Sindicato dos Engenheiros está promovendo, dessa ideia que o nosso presidente teve e está levando à frente, o nosso colega Renato fez uma convocação. Ele fez uma convocação no sentido de que todos nós nos empenhemos no sentido de ter novamente o domínio do que acontece com a engenharia. A gente não pode deixar isso solto da maneira como está. Essa discussão nós temos feito dentro do sindicato, capitaneada pelo Murilo há algum tempo já, desde que nós começamos a discutir um projeto de todos da engenharia estarem unidos dentro da Engenharia Unida. Então, eu acho que esse é um comentário muito importante que foi feito pelo nosso amigo Renato. E eu queria só fazer mais um comentário de alguma coisa que acontece. Às vezes a gente não sabe o que acontece do nosso lado.
A Prefeitura de São Paulo tem por volta de 1.200 escolas. 1.200 escolas. O Sindicato dos Engenheiros, em gestão passada, não nessa gestão, fez uma proposta de fazer um levantamento do que existe nessas escolas. Porque tem uma escola, tem edificação, tem um terreno, ninguém sabe o tamanho do terreno, nem qual é a edificação, nem o estado da edificação. Então nós fizemos uma proposta ao secretário para que a gente pudesse fazer um levantamento e apresentar isso para que a gente pudesse ter uma ação nesse local, nessa escola. 90% das escolas de São Paulo nós não temos uma planta, não temos nada, nós não sabemos o que tem naquele local. Então é muito crítico, a situação é muito crítica, a gente constrói e não dá manutenção, que é a nossa discussão aqui. Então, só para que a gente tenha a noção do quanto é importante alguma coisa ligada à manutenção. Essa proposta que está sendo feita aqui. Eu vou passar então agora a palavra para o nosso companheiro Arthur, para que ele faça as considerações finais da parte técnica nossa. Primeiro, boa noite a todas e todos e um compromisso. Rapidez dada a hora. Eu quero marcar uma divergência pessoal com um tema que rodou o evento todo. Eu não concordo com a tese que os problemas de conservação, manutenção e qualidade das estruturas no Brasil tenham a ver com um problema cultural nosso. Primeiro, os Estados Unidos e a União Europeia vivem num momento um enorme drama com uma avaliação de que rapidamente, particularmente suas estruturas ferroviárias e rodoviárias entraram em colapso. Há estudo detalhado da União Europeia e toda a justificativa, inclusive, do novo plano de highways do Trump, desde a sua eleição, era baseado exatamente no estudo da obsolescência do sistema que vem do Eisenhower, o primeiro grande mexida, exatamente por falta de manutenção. Ou seja, não é um problema cultural nosso, é um problema mundial. E por que ele acontece? Porque desde os anos 70 se implantaram duas ideias, uma delas na gestão pública, uma delas na gestão privada. Até porque eu acho que a gente deve sempre ressaltar o seguinte, que eu me lembre, as duas barragens que colapsaram no altíssimo acidente não eram do Estado, eram privadas. Ou seja, o problema não é exclusivamente um problema do Estado brasileiro, seja no nível municipal, estadual ou federal. Desde os anos 70, duas ideias vêm ganhando força. Na gestão pública, corte de custos. Essa é a ideia dominante, Estado mínimo. Isso tem preço. Onde se corta, por exemplo? Geralmente se preserva alguma margem de investimento para obra nova, e manutenção é custeio. Cai nas rubricas de custeio dos governos do mundo inteiro. Entre manter o hospital funcionando, a sala de aula com giz e fazer manutenção da ponte, o que os gestores vão escolher? É evidente. Um é visível, o outro é invisível. Eu vou deixar o pouco que me resta de custeio para aquelas atividades em que eu vou ser cobrado mais claramente pela população. Mundialmente, as despesas de manutenção, seja de monitoramento, seja de manutenção preditiva, seja de manutenção corretiva, no mundo inteiro elas vêm sendo cortadas violentamente há décadas na gestão pública, por conta da lógica do Estado mínimo. Isso tem preço. Esse tipo de opção que se toma de desmontando o Estado tem resultados. Um dos resultados é exatamente esse. Você desmonta, primeiro, o custo de custeio, depois você desmonta a estrutura de engenheiros que fazia isso, a estrutura dos técnicos, e vai marchando para o colapso. Eu só vejo um argumento de curto prazo para trabalhar essa ideia. É a nossa velha conhecida, é a relação custo-benefício. Quanto custa manter versus o custo de ter que repor o colapsado? Seja ele custo financeiro direto, seja custo de imagem. Seja custo do drama, que não dá nem para calcular quando ele envolve acidentes pessoais, mortes, mas mesmo o custo indireto. Quanto custou a ponte caída da Marginal em termos do caos urbano?
Isso tem que ser quantificado. Posto numa planilha é o seguinte: é mais barato manter do que custar esse montão depois. É o único argumento que eu vejo no curto prazo. No caso da gestão privada, o mesmo fenômeno aconteceu. A lógica do lucro trimestral, a lógica do valor da ação passou a dominar a gestão das empresas privadas. Qual é a lógica do gestor financeiro de uma empresa privada? Corta para mostrar lucro para o acionista. Qual dos primeiros que se corta? Manutenção. Manutenção não mexe diretamente no produto, não mexe no meu market share, e é um jeito maravilhoso que fica meio jogado para baixo do tapete. O acionista não percebe que o valor da companhia está sendo depletado por falta de manutenção, porque gera lucro imediato. Todos nós já passamos por isso. Todos os engenheiros já passaram por isso. Ah, segura isso aí que eu estou precisando dar lucro esse mês, eu estou precisando do balancete, eu preciso de EBITDA. Esta lógica é mortal para as empresas também. Porque quando colapsa, quando o acidente vem, é incalculável o valor. Quanto custou para a Vale, Mariana e Brumadinho, em termos de imagem? Com certeza muito mais do que a economia porca de manutenção. Só que, claro, o gestor está pressionado no momento. Então eu acho que a gente vai ter que trabalhar ao longo dessa discussão essas ideias. Custo-benefício, matar o curto prazismo, porque o curto prazo mata o longo prazo, e lembrar que isso não é um problema de vira-latismo nosso, isso é um problema mundial. Esse tipo de concepção leva a sério. Não caiu ponte em Gênova à toa. Eu tenho certeza que Gênova, 3 meses atrás, estava tendo uma discussão bastante semelhante à nossa aqui. Porque também havia, eu não lembro se a ponte era estaiada ou pêncil, mas evidentemente foi identificado no dia seguinte, problema de manutenção. Por quê? Porque a prefeitura de Gênova tirou os engenheiros, cortou o custo, etc. Então eu acho que a gente vai ter que ter um cuidado na condução das coisas, de trazer essa conversa. Então, vamos trazer então para os custos, vamos discutir o que custa mais e o que custa menos, e portanto vamos nos aparelhar, seja na empresa privada e até pelo volume de patrimônio que tem no setor público, em termos de investimento nisso, em termos de custeio disso, e o essencial, sem equipe de engenheiros, tudo isso é discurso abstrato. E mais, engenheiro com poder. Porque não adianta nada você ter uma equipe de engenheiros, seja no público, seja no privado, se ele é obrigado a assinar laudo. Eu não queria estar na posição dos engenheiros da Vale, que vários ali devem ter gritado 500 vezes antes que tinha problema. Sossega, cara, sossega. Então, esse debate extrapola meramente, eu acho que o técnico da engenharia, apesar dele ser fundamental para dar suporte, para uma concepção de como gerir, seja a empresa, seja o setor estatal. E só para concluir, para aliviar um pouco, uma sugestão para quem pediu como lidar com o Ministério Público e TCU, querendo discutir o que pode, se é bom ou ruim. Eu acho que a gente devia perguntar para eles, cada vez que eles vêm com a história da concorrência por preço, se eles topam uma biblioteca para eles só com apostila de terceira linha, e se eles topam substituir o cafezinho que é servido no Ministério Público, no TCI, por café com palha. Por melhor preço, é isso que você compra. Você nem compra o bom manual de direito, você compra uma apostila de terceira categoria e passa a tomar café com palha. Essa é a concorrência só por preço. Se esse argumento, com certeza, soará entre eles, fica mais fácil para a gente discutir porque que é essencial, no caso da engenharia, você, além do preço, associar a qualidade e, portanto, a presença do engenheiro nesse processo de seleção. Obrigado. Obrigado, Arthur. Eu vou agora chamar o nosso presidente, engenheiro Murilo Pinheiro, para proferir as palavras finais. O Celso pediu, escutei ele falando, para eu falar bastante, mas eu quero agradecer muito aqui aos grandes palestrantes, ao Ciro, Maurício, Alex, condução do Fernando e do Arthur.
e dizer a vocês, eu acho que nós temos agora uma outra missão. Nós estamos terminando o seminário, a nossa missão agora é preparar o nosso documento, debruçar no nosso documento e ir em frente. Eu acho que o único jeito de nós atingirmos, depois de um seminário, de uma grande discussão, é a gente ter material para isso e acompanhá-lo. Nós vamos levar esse material para o Brasil todo, para todas as prefeituras, e vamos levar para todos os governadores. A ideia, e também ao presidente da República e os seus ministérios. A ideia é que a gente busque o protagonismo da engenharia, que a gente coloque a engenharia novamente numa condição que não é essa, que alguém que chega e diz o seguinte, agora está preso fulano, está preso ciclano, que são engenheiros, e nós vamos deixar a coisa rolar dessa forma. Eu acredito o seguinte, era possível, era necessário naquele momento, a mídia dizia o seguinte, tem que achar um culpado. Então acharam um e pegaram e falaram, vamos pegar 2 engenheiros, são técnicos e tal, até porque se a gente pegar um advogado, né, Fred, ele vai se defender lá, não vai dar muito certo. E o bom seria pegar um engenheiro. Na verdade, eu acho que nós temos que valorizar a engenharia, buscar o protagonismo, participar efetivamente e lembrar, de acordo com o Celso que está conversando ali, lembrar que aquele celular do Celso também é obra da engenharia, que ele está mostrando. Também é obra da engenharia. E nós podemos juntos fazer da nossa engenharia unida uma resposta para o Brasil e para todos nós, cidadãos brasileiros. Muito obrigado pela participação de vocês, muito honrado ficou essa entidade de receber cada um de vocês. É uma coisa extremamente importante para nós, eu acho que para a população toda do Brasil. Parabéns e obrigado.